Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um aviso aos debenturistas de Transmissão Paulista, um fato relevante de Alupar, ela publicou sua nova política de proventos. Vou tratar aqui também dos resultados de Itaúsa e do seu novo JCP anunciado. E vou comentar aqui a respeito de Cosan e dos resultados apresentados. Será que eles foram muito ruins assim? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com Transmissão Paulista, uma das ações da nossa carteira, lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação. Ela trouxe aqui um aviso aos debenturistas, referente ali à nona emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária. As elétricas, em especial Transmissão Paulista e Taesa, só tem emitido aí, até porque o rating delas é alto, debêntures simples não conversíveis em ações da espécie quirografária. São aquelas mais simples que não tem nenhuma garantia. E aqui ela informou que no dia 16 de novembro vai pagar juros de R$ 80,20 por cada debênture dessa série. E no caso da segunda série, vai pagar um total de R$ 29,32, assim amortizando parte da sua dívida. Lembrando que a companhia não anunciou proventos ainda nesse ano, mas no ISA Day a empresa disse que irá cumprir com seu payout mínimo, 75% do lucro líquido regulatório. Vamos aguardar aí. É provável que haja um anúncio nesse mês ou no próximo. É por isso que você abre aqui e verifica dentro do investidor 10 um dividend yield inferior a 1%. A companhia ainda não pagou, mas ela está negociando no seu valor contábil. Historicamente, a companhia negocia acima do valor contábil e isso está acontecendo justamente pela ausência de dividendo. E aí os investidores acabam vendendo as ações. Por outro lado, para quem acredita na companhia no longo prazo, acaba se abrindo uma janela de oportunidade. Eu tenho uma posição bem relevante, a terceira ação da minha carteira. Prosseguindo aqui, em relação à Alupar, ela trouxe um fato relevante comunicando que o seu conselho de administração aprovou a nova política de dividendos da companhia. E aí, aprovou também a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, que é aquela que ocorre a qualquer tempo dentro de um exercício financeiro, para deliberar sobre a alteração do estatuto social da empresa. E aqui, a alteração seria para reduzir o payout mínimo de 50% para 25%. E aqui está a nova política de dividendos da Alupar, que será objeto de análise na Assembleia Geral Extraordinária. E como que vai funcionar a distribuição de proventos? Aqui de acordo com as diretrizes gerais. O que já acontece hoje, o Conselho de Administração submete à Assembleia Geral Ordinária os proventos que serão pagos naquele exercício social, e aí os acionistas terão o direito de receber como dividendo obrigatório não cumulativo em cada exercício 25% do lucro líquido do exercício social, diminuído ou acrescido dos seguintes valores: a importância destinada à constituição da reserva legal de lucros, que a companhia precisa ter de acordo com a regulação da Lei das Sociedades Anônimas, e a importância destinada à formação de reserva para contingência e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores. Contingências são riscos imprevistos, e aí ela lança parte dos seus lucros como reserva de contingência. E a companhia trouxe aqui esse detalhe: não obstante o payout seja de 25%, caso os 25% do lucro líquido representem menos que os 50% do lucro líquido regulatório, a companhia remunerará os seus acionistas em montante equivalente a, no mínimo, 50% do lucro líquido regulatório, que é o resultado que melhor expressa o fluxo de caixa da companhia. Então, o que a companhia está dizendo para você, acionista? Nosso payout mínimo é de 25% do lucro líquido IFRS, que é aquele padrão internacional de contabilidade usado para a remuneração das concessionárias de energia elétrica quando elas vão pagar dividendos aos acionistas. Agora, a Alupar colocou aqui uma condição, com base no resultado regulatório. Olha, nós garantimos no mínimo 50% do resultado regulatório, caso os 25% do lucro líquido IFRS seja inferior. Então, está garantido no mínimo aqui 50% do lucro líquido regulatório. Além desse payout mínimo, a companhia poderá propor dividendos adicionais, conforme forem os seus resultados avançando. Em relação à periodicidade de pagamento, os dividendos anunciados devem ser pagos no prazo máximo de 60 dias da data que se delibera a sua distribuição, e a companhia vai buscar remunerar os acionistas de forma trimestral, após a deliberação do Conselho de Administração. Isso aqui é muito bom. Quanto maior fluxo de caixa advindo dos dividendos para o acionista, melhor, que assim ele consegue reaplicar esses dividendos nas ações da Alupar ou em outras ações que ele considere uma melhor oportunidade. É claro que aqui também há a previsão de que a companhia poderá reter dividendos em situações financeiras complicadas. Com certeza você não pode ser remunerado com dividendos se a empresa na qual você investe não está preparada para isso. E aí você pode estar se perguntando por que a companhia final vai alterar o seu estatuto, que até então prevê o payout mínimo de 50% do lucro líquido
do exercício para apenas 25%, ainda que garanta o mínimo de 50% do lucro líquido regulatório, que melhor reflete a posição de caixa da companhia. A companhia justifica justamente ali para assegurar menor volatilidade dos seus balanços, garantir a perenidade e sustentabilidade financeira no curto, médio e longo prazo, preservando a sua estrutura de capital. Então a companhia entende que para manter a sua saúde financeira é preferível que a distribuição de dividendos fique vinculada ao resultado regulatório, ou 25% do lucro líquido e FRS. E aí no final das contas você pode estar se perguntando, isso foi bom ou ruim? Ainda não é definitivo, vai passar por uma assembleia, mas é provável que tenha sua aprovação. A Alupar é uma companhia de crescimento mais marcada por um crescimento conservador, até por isso que ela não sai entrando em qualquer leilão de transmissão. Contudo, na minha humilde visão, essa alteração constitui um retrocesso para a Alupar, já que uma companhia que estava aumentando seus dividendos, conforme você percebe aqui dessa linha ascendente dos dividendos de Alupar, ela agora vem e aparentemente vai dar uma segurada na distribuição. E como diz o Barsi, um dos grandes sinais de que a companhia está tendo comprometimento com o acionista, o pequeno acionista, com o investidor, é justamente melhorar a remuneração. Apesar de ter ali melhorado a periodicidade, cortou, por outro lado, o montante mínimo de distribuição. Por isso, particularmente, não gostei dessa decisão da Alupar, no entanto, não é suficiente para que eu venda a ação. Eu comprei a Alupar visando colocar numa carteira de oportunidade, visando o crescimento, só é um sinal negativo aí no que se refere ao respeito com o seu acionista. Mas enfim, não sei qual a sua opinião, deixe aqui nos comentários. Prosseguindo aqui em relação à Itaúsa, ela publicou seus resultados e veio com lucro líquido recorrente de 3,6 bilhões de reais, uma alta de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. O ROI da companhia se manteve estável, acima de 20% ao ano, tem seguido aí na sua estratégia de redução da participação acionária na XP, com a última venda vai se aproximando ali da participação de apenas 5%, logo ela chega a 5%, e ela está usando esses recursos para comprar outros ativos, como por exemplo a recente aquisição da CCR, e aí todo esse resultado robusto de Itaúsa veio principalmente, obviamente, do Itaú, que é a maior participação, que reportou melhor aí no mix de receitas com avanço na margem financeira com clientes, receita de serviços de seguros, denotando aí o Itaú um balanço mais sólido, bem mais sólido do que, por exemplo, o Bradesco. A Alpargatas apresentou aumento de receita, a Egea, por exemplo, reportou crescimento de receita e de EBITDA. Então, no geral, as participações empresariais da Itaúsa incrementaram seus resultados, especialmente, de novo, Itaú e a NTS. E nesse sentido, a companhia publicou um fato relevante de juros sobre capital próprio, de 5 centavos por ação, que serão pagos até o dia 29 de dezembro de 2023, com a retenção da 4 centavos por ação, e a data de corte será o dia 18 de novembro de 2022. 4 centavos por ação, nas cotações atuais de R$ 8,84, proporciona um dividend yield de 0,5%. Um dividendo baixo. Só denotando que a Itaúsa vai manter a sua política de distribuição baixa de dividendos, inclusive para o ano de 2023, já que ainda o mercado, na visão da Itaúsa, ostenta oportunidades de negócio. Por outro lado, ela também está seguindo com a sua política de remuneração através da bonificação. Será uma bonificação de 10%. Para cada 10 ações que você tiver, você vai receber uma ação na sua conta, sendo que essa bonificação será acreditada no dia 16 de novembro, sendo que a data de corte foi dia 10, e você vai receber os proventos dessas ações, que serão acreditadas à sua conta no dia 16, de todos os proventos que sejam declarados após o dia 7. Ou seja, esse provento aqui, que foi declarado dia 11 de novembro, significa que vai fazer parte, até porque a data com é dia 18 de novembro e o pagamento é o ano que vem. Eu já fiz um vídeo mais detalhado sobre bonificações de Itaúsa que foram aprovados recentemente, eu vou deixar aqui no card. Sendo que Itaúsa voltou a negociar num patamar de preços que eu considero interessante, após principalmente a publicação dessa bonificação. Meu preço médio em Itaúsa, com 600 ações, é de R$ 8,26. Vou aumentar posição chegando ali a R$ 8,50, que eu considero um preço muito interessante na Itaúsa para o longo prazo. Sendo que a empresa tem apresentado resultados excelentes e continua negociando a múltiplos aqui bem descontados e bem abaixo da sua média histórica. Veja que o PVP de Itaúsa hoje está bem abaixo do seu histórico aqui. E a companhia negociava assim, primeiro porque os juros estavam baixos no país, segundo porque ela distribuía mais dividendos. E aí esse efeito psicológico, clientela de venda das ações, até o Barsi fez isso pela não distribuição dos dividendos a contento, isso gera oportunidades
de compra. E o PL da companhia também está muito abaixo, pela metade do que vem negociando em anos anteriores. Então 8,50 na minha visão vale o risco para a carteira de oportunidade, onde você coloca uma pequena parte dos seus recursos. E finalizando aqui com Cosan, ela publicou seus resultados do terceiro trimestre de 2022 e a companhia apresentou aqui um crescimento de receita interessante. A receita dela saiu do terceiro trimestre de 2021 de 31 bilhões para 43 bilhões de reais, um aumento de 41%. O EBITDA ajustado da empresa também cresceu 19%, contudo, a Raízen teve uma queda no seu EBITDA e isso prejudicou o resultado final da companhia. Assim, o lucro líquido ajustado da companhia foi de 265 milhões de reais contra 530 milhões do ano passado. Esse resultado negativo de Raízen foi parcialmente compensado pelo resultado excelente da Rumo, que teve aqui uma alta de 505% na base anual dos seus lucros. Veio um resultado muito forte e completamente operacional da companhia. A alavancagem financeira, ou seja, a dívida da Cosan, teve um aumento até grande, foi para 3,1 vezes EBITDA, um aumento de 1 vezes. Isso aqui é um aumento grande em apenas um trimestre e foi por conta do incremento da dívida líquida da Raízen, de novo Raízen impactando o resultado da Cosan nesse trimestre. E esse incremento da dívida líquida da Raízen resulta do consumo de caixa para a formação de estoques de começo de safra. Então não é nada que você deva se preocupar, algo sazonal. E aí, como citado aqui pela Cosan, o resultado da Raízen foi afetado significativamente pelos efeitos negativos nos estoques de combustíveis no Brasil, que refletiram a queda generalizada de preço dos produtos. Isso foi uma medida governamental temporária. Então você percebe aí que esse resultado, entre aspas, ruim da Raízen, que prejudicou a Cosan, é completamente sazonal. A gente ainda precisa lembrar que o endividamento da Cosan cresceu também pela emissão de empréstimo de 8 bilhões para a aquisição das ações da Vale. Então é dívida aumentando por conta de novos investimentos que o mercado não aceitou inicialmente, mas depois aparentemente entendeu. Tanto que Cosan recuperou suas cotações acima dos R$18 atualmente. Eu comprei ali com preço médio abaixo de R$17, montei uma posição de menos de 1,5% da carteira. Já estou com uma valorização de mais de 8%, porque tudo não passou de mera especulação e temor injustificado do mercado, na minha visão. Sendo que a Cosan desde o ano passado já vem buscando sinergia nos negócios de mineração. Não teve, obviamente, dividendo pago para acionistas da Cosan nesse trimestre, mas a companhia, apesar de estar num ciclo forte de crescimento ainda, paga algum dividendo, ostenta um dividend yield de 4,43%. O Barsi, por exemplo, começou a comprar Cosan a R$3 e vendeu a 90, aí depois do desdobramento ele voltou a comprar recentemente. E é uma das empresas que ele entende que vai gerar o seu próximo bilhão de reais. Vamos aguardar. Sendo que esse PL hoje da companhia está bem descontado em relação a anos anteriores, assim como a sua relação preço-valor patrimonial, sendo que o dividend yield atual também é superior a anos anteriores. Então a companhia tem aumentado gradativamente o seu pagamento de dividendos, sendo uma companhia aí que entregou uma rentabilidade nos últimos 10 anos superior ao Ibovespa, ao índice Small Caps, ao IFIX e ao próprio DIV, que é o índice de dividendos da bolsa. Então é uma companhia historicamente rentável. O único temor das pessoas é justamente a sua dívida, que é, em termos absolutos, elevada, da ordem aí de mais de 38 bilhões de reais, só que é uma dívida justificada. Como a gente viu, a companhia se endivida para fazer aquisições que, na minha visão, estão de acordo sim com seus negócios e para reinvestir no próprio negócio da Cosan, sendo que ela possui um histórico de muito sucesso, mas que na origem todo mundo duvidava das aquisições da Cosan e ela sempre mostrou o contrário. De qualquer forma, como é uma empresa que não paga tanto dividendos, você não vai colocar na carteira previdenciária, você vai ter uma posição pequena, já que empresas da carteira de oportunidade, você coloca pouco dinheiro visando ganhar muito dinheiro. Você não pode colocar muito dinheiro aqui e ficar naquela loucura de achar que simplesmente o ativo vai disparar e você vai ganhar muito dinheiro com a valorização. Você não pode contar com isso no curto e médio prazo. Por isso você coloca pouco dinheiro para não ficar completamente desesperado e acabar vendendo no fundo por impaciência. Por isso não precisa ficar assustado com Cosan, ela não perdeu seus fundamentos, não precisa sair zerando posição caso você não queira, já que essa queda nos resultados decorre de um evento sazonal e temporário relacionado ao segmento de combustíveis da Raízen. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você pode cancelar a qualquer momento e você vai ter acesso a lives semanais comigo às sextas-feiras, além de videoaulas exclusivas, como por exemplo essa aula sobre o indicador preço sobre lucro, mais de 12 minutos de aula com vários detalhes sobre o PL, e também já trouxe uma aula sobre o indicador PEG Rácio do Peter Lynch. A cada semana eu trago uma aula nova. Mas já vai deixando aqui nos comentários
Você é investidor de Cosan? Você achou que esses resultados foram muito ruins? E em relação a Itaúsa, você mantém em carteira ou já vendeu por conta dos dividendos baixos? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!